Olá, topeiras, tudo bem? Como que vocês estão? Como a gente vê aqui, a gente tá com um cenário um pouco diferente do que o normal, porque hoje eu tive que gravar sem o Matheus e no meu quartinho. Acho que dá pra vocês verem ali no instante, achei que seria uma boa decoração, mas vocês me perdoem a bagunça. A vida aqui é muito corrida, tô gravando isso daqui no meu horário de almoço, mas eu não podia deixar de falar com vocês sobre as Brumas de Avalon. Então, como eu mencionei para vocês no vídeo das metas de leitura do ano, quem já viu, vou colocar o link aqui abaixo na descrição. Esse ano eu me propus de ler todos os livros das Brumas de Avalon. Então eu tenho aqui, né, a versão compacta, com todos os livros no mesmo volume. Como vocês podem ver, está em inglês. Eu comprei isso daqui numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, num sebo, tava muito baratinho, eu sempre fui fã. Depois que eu vi aquele filme que tem a Juliana Margulies, a Angélica Houston, pode ser que eu coloque uma fotinha dele aqui pra vocês lembrarem. Vejam, é muito bom, certo? Algumas divergências com o livro, mas dá pra você sentir o feeling, sabe, da série. Então, gente, eu já li 2 livros da série. Eu sei, eu devia ter gravado antes, Michelle Malvada, mas a vida tá uma correria e eu não queria gravar um vídeo de cada livro, sabe? Por quê? Porque eu acho que como os livros fazem parte dessa coleção, elas têm o mesmo clima, a mesma narrativa, os mesmos temas, usando personagens diferentes. Então eu não achei que ficaria legal, certo? Ia ficar muito repetitivo e cansativo. Então eu vou estar gravando esse vídeo agora que eu estou na metade, eu já li 2, faltam 2. Certo? Quando eu terminar esses 2, eu faço a parte 2. Então acompanhe aí o nosso canal para a parte 2 se você se interessou em Brumas de Avalon. Primeiramente, eu queria dizer que eu tenho uma fascinação por esta época. Esta época é a Inglaterra, ou a Bretanha, né, por assim dizer, na época medieval, antes do cristianismo se tornar a religião majoritária da Inglaterra. Por quê? Porque a mitologia sempre me fascinou. E a celta é especialmente interessante, tem uma musicalidade, um peso como é que eu posso falar, da sabedoria popular da época, a questão das ervas, das simplices, da poesia que era feita naquela época, as lendas, é uma riqueza. E quando você escuta, ou quando você vai lá, ou vai em algum museu, ou vê um filme bem feito a respeito, você sente, nossa, eu tô contemplando algo que tem mais de 1000 anos de duração, certo? Então, assim, esse feeling é algo que uma série como O Senhor dos Anéis tentou colocar no livro deles, que é um mundo de fantasia e de forma muito boa, porque o Tolkien, afinal, tinha PhD no assunto. Mas não vamos falar de Senhor dos Anéis. O que esta série é sobre? Esta série pretende recontar a lenda da vida do rei Arthur, mas não tendo ele como narrador, tendo principalmente as mulheres que o cercavam como narradoras, certo? Então ela vai dar muito mais, a autora, né, Marion Zimmer Bradley, vai dar muito mais foco nas questões femininas daquela época, nos embates, na emocionalidade, nos casos de amor, tudo isso para dar mais riqueza para a lenda do Arthur. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre quando a gente vê um filme sobre Rei Arthur, é algo muito corrido, como se fosse algo que foi breve. O que foi, porque só durou a vida dele, né? Porém, aqui ela dá mais histórias, mais assim, faz parecer mais duradouro tudo aquilo que aconteceu lá em Camelot. Então, quem vão ser as personagens principais do livro? A Morgaine, meia-irmã de Arthur, que na lenda tradicional era tida como maior inimiga dele, a bruxa, pagã, e ele aquele bom cavaleiro cristão, que vai ser desmistificado aqui nesse livro. Então, a Morgaine. A Igraine, sua mãe do rei Arthur, e da Morgaine. A Vivienne, que é grande sacerdotisa de Avalon e chamada Rainha do Lago, certo? A Morgause, sua tia, certo?
a Guinevere, sua esposa. Ou seja, os 5 personagens principais que vão compor essa narrativa, certo? O que a Marion faz que é muito interessante é que ela não, por exemplo, dedica um livro para cada uma das personagens. Ela vai mudando as narrativas, de ter aquela personagem específica como narradora, à medida que os capítulos vão passando. O que torna muito mais multidimensional esse livro, mas ao mesmo tempo torna um pouquinho cansativo, porque como ela fez... Não é cansativa a palavra, confuso. Por quê? Porque as personagens vêm de contextos diferentes, moram em lugares diferentes. Às vezes a pessoa que chega e não gosta muito de ficar lembrando muito o nome de lugar, não tem memória muito boa, fica assim meio perdido de onde que tá acontecendo a história. Mas a prosa dela é simplesmente mágica. Ela escreve muito bem, ela usa palavras e formas de compor a frase que só existia naquela época. E eu não sei se é porque eu tô lendo no inglês, eu tô achando muito rico, muito mesmo. Então, assim, quem gosta de um livro bem escrito... O que ela fez também, que foi a sacada muito boa dela, é que ao invés dela inventar coisas que não aconteceram naquela lenda específica do Arthur, ela vai explicar as coisas que aconteceram. Por que que a Morgane foi vista como maior inimiga do Arthur? Por que que ela foi usada de forma pejorativa? Quem que era o Mordred, filho bastardo do Arthur, que acaba matando o próprio pai? Aquela questão do triângulo amoroso da Guinevere e do Lancelot. Tudo isso tá aqui. Mas que nem eu disse, com maior riqueza de personagens, de contextos, de histórias menores dentro de um contexto maior. Quais são os temas grandes que nós temos aqui nesse livro? Questão de destino versus livre-arbítrio. Como a gente está falando de uma Grã-Bretanha que o cristianismo ainda não era a religião principal, mas já estava crescendo muito grande, existe o conflito dentro desse livro aqui entre os cristãos e os adoradores da deusa pagã, chamada de deusa mãe, de forma muito abstrata, certo? Ela não era exatamente uma religião organizada. Então, tanto o Deus cristão judaico, como a gente conhece, como a deusa mãe aqui deste livro, elas impõem um destino em cima dos mortais, certo? E os mortais têm que seguir este destino ou sucumbir à vontade... eles têm que ou seguir este destino ou lutar contra o próprio destino, gerando muita frustração, agonia, morte, tragédia, violência, certo? Então você tem diversos personagens, alguns seguindo a vontade, né, que eles interpretam que é a vontade dos deuses, passivamente, e outros que estão lutando para ter o próprio destino. E obviamente, como ela não bate o martelo, né, ela não vai ficar divagando, isso não é um livro teológico, filosófico sobre o que é certo e o que é errado, ela vai simplesmente mostrar de uma forma imparcial o que, direto ou indiretamente, as pessoas fazendo isso, a história acaba acontecendo. E o produto final disso tudo é a lenda do Rei Arthur como nós conhecemos. Então assim, eu não terminei, mas eu posso te dizer que o primeiro livro, que é A Senhora da Magia, é concentrado principalmente na Igraine e na Morgane, certo? Principalmente como a Igraine veio a lutar contra o próprio destino, entre ficar com o marido dela, que era um cara legal, um cara bacana, pai da Morgane, certo? Pra ficar com o amor da vida dela. E toda o pensamento, a indecisão em volta disso e as consequências até mesmo trágicas para alguns dos personagens da decisão que ela toma, certo? Aí a Igraine e a Morgane são separadas para a Morgane ser educada como sacerdotisa de Avalon. Então ela é criada pela Vivienne. Então a gente vai prestar muita atenção em como a Vivienne, que é a mais velha, mais sábia do livro, né? Como ela se vê como incumbida de impedir que Avalon suma na névoa, e ao mesmo tempo em como ela não tem problemas em brincar
com a vida das pessoas, de brincar com os destinos da pessoa, colocar uma pessoa no caminho da outra. Mas que nem eu disse, é uma narrativa muito rica desses encontros humanos, dessa sociedade arturiana, por assim dizer. O segundo livro, que é A Grã Rainha, concentra na Guinevere, em como ela entra nessa história como prometida do rei Arthur, mas como antes ela teve um encontro com a Morgana e o Lancelot, como ela já se apaixona por Lancelot, mas casa com Arthur sempre sabendo que era o dever dela. É um casamento que não é infeliz, ele é um casamento que ele é feliz, mas ele não tem aquela impetuosidade do amor, sabe, destinado. E o principal tema é como a Guinevere é incapaz de dar filhos para Arthur, certo? Tendo que recorrer a magias, ficando muito nervosa, muito estressada com esse assunto. Ela, que é uma mulher cristã, ficando com a consciência muito pesada, certo? De não poder dar filhos ao rei, dar continuidade a esse reinado glorioso que o Arthur está fazendo, e ao mesmo tempo como a consciência cristã dela é afetada pela possibilidade dela recorrer a paganismo para engravidar, certo? Também vai mostrar o destino da Morgana, como ela acaba rejeitando a Vivienne e a religião da deusa quando ela descobre o que a Vivienne fez com a vida dela, as tragédias que aconteceram, que a Vivienne é a causa daquilo tudo, certo? Então os personagens vão se espalhando mais e a narrativa vai ficando mais densa, mais pesada, certo? E é nesse livro que eu terminei agora há pouco. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse universo, certo? Eu queria, inclusive, eu sugeri lá no Instagram da gente fazer umas aulas sobre como as lendas arturianas refletiram na pintura, porque eu ando pesquisando muito e eu tenho me deparado com pinturas lindíssimas, cheias de simbolismo, que a gente pode conversar mais detalhadamente. Mas para isso eu preciso da interação de vocês. Comentem aqui abaixo se vocês teriam interesse, se vocês se interessam, gostam desse universo arturiano, das lendas celtas e tudo isso. E no mais, aguardem a parte 2 de quando eu termino de ler os outros livros da série. Continuem acompanhando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Um beijo grande. A gente tá aqui lutando para que o melhor conteúdo sempre chegue até vocês. Tchau, tchau, gente!